Então, boa tarde, meu nome é André Carlos Filipim e vou apresentar meu trabalho sobre Parkinson. Parkinson, o que é? É uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. É causada por de diminuição intensa da produção de dopamina, que é uma substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. Bom, a origem. James Parkinson, nascido em 1755 em Londres, ele se formou como médico e trabalhou durante muito tempo como clínico geral. Ele também descobriu a apendicite e após alguns anos ele fez um ensaio sobre a paralisia agitante, que apresentava tremores em 6 pacientes. Os sintomas e as características. O Parkinson consiste em um aumento nos tremores, a lentidão em realizar algumas atividades físicas, o caminhar arrastando os pés e a postura sempre inclinada para frente. O tremor afeta os dedos, a mão, o queixo, a cabeça e os pés. O tremor pode afetar apenas um lado do corpo ou os dois. Ele ocorre quando nenhum movimento está sendo realizado. Então, quando você está sentado, você pode ter que começar a tremer. Por questões de estresse do dia, dependendo de como está sendo o seu dia, você pode haver uma variação do tremor. Então, se o seu dia for um dia estressante, se você teve algum problema, você poderá tremer mais. A lentidão dos movimentos, então, é a principal e a primeira sintoma a ser visto pelos familiares, porque dá para ser notado muito facilmente, porque a pessoa fica muito lenta para realizar uma atividade. A evolução, então, a evolução da doença, ela é variável e desigual de paciente para paciente. Então, dependendo do organismo da pessoa, ela pode haver mais progresso na doença. Aqui, então, nós temos o dia 11 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Ali em cima nós temos uma imagem de uma pessoa idosa com as mãos tremendo. Aqui, ali embaixo, é uma pessoa que está segurando a mão para conseguir se alimentar, né? Porque senão ela começa a tremer e perde a comida. E ali nós temos alguns sintomas, que é a postura encurvada para frente, a rigidez nas costas, cotovelos e pulsos flexionados, tremores nas pernas, a marcha embaralhada e curta, quadril e joelhos flexionados, tremores nas mãos, a abertura reduzida dos braços, inclinação para frente e a falta de expressão facial. O tratamento. Não existe uma cura certa para a doença, porém ela deve ser tratada para combater os sintomas e retardar assim o progresso da doença. A grande barreira para a cura da doença está na própria genética humana, pois as células do cérebro são as únicas células de todo o organismo que não se regeneram. Então, nada pode ser feito com as células de dopamina, que é a principal do Parkinson. Bom, a qualidade de vida. O tremor, embora não comprometa a funcionalidade do corpo, faz com que as pessoas queiram ficar mais isoladas, porque elas temem o preconceito, né? Digamos que assim, a pessoa está num restaurante, como eu tinha dito, e ela está lá comendo, se alimentando, e ela deixa a comida cair por causa do tremor. Então elas tentam evitar assim os lugares mais públicos. O tempo estimado de vida. Os pacientes que possuem a doença de Parkinson, eles têm um tempo mais curto comparado com pessoas saudáveis da mesma faixa etária. Digamos que a pessoa que tem a doença de Parkinson, ela viva entre 10 a 30 anos após o diagnóstico da doença. E os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que aproximadamente 1% da população com idade superior a 65 anos possui a doença. No Brasil, mais de 200 mil pessoas têm o mal de Parkinson. Aqui dá para ver essa imagem que representa principalmente o que acontece no nosso cérebro. Aqui é o cérebro normal, com muita quantidade de dopamina, e aí quando tem o Parkinson é muito pouca quantidade de dopamina. Daí tem a imagem da pessoa idosa ali, e aqui é a demonstração ali da dopamina, onde que ela fica localizada. Então aquela região ali que tem esses pontinhos vermelhos é onde tem a dopamina, e no mal de Parkinson não tem praticamente nada. Lá em cima onde ele fica localizado na cabeça, nessa região aqui, e as mãos tremendo.
Bom, qual é o tipo de doença genética? As causas da doença de Parkinson ainda não estão completamente definidas, apesar dos avanços e da investigação da doença registrada nos últimos anos, é uma realidade que não foi esclarecida, e a patologia hoje é encarada como uma cascata multifatorial. Os eventos, várias teorias foram formuladas, e hoje propõe-se que os fatores genéticos, ambientais e o próprio envelhecimento sejam responsáveis pelo aparecimento da doença. Tipo de herança. Entre os tipos de herança relacionados nos casos da doença de Parkinson, apenas 10% dos pacientes apresentam padrão mendeliano e 5% dos esporádicos. Podem ser atribuídos a mutações monogênicas, tanto autossômicas recessivas quanto autossômicas dominantes. E o cromossomo afetado, então, é o cromossomo X, então ele quer dizer que é um cromossomo sexual. Legal. Aqui, mais umas imagens. Tem ali em cima do crânio mesmo, que é a região ali, a substância preta, seria a dopamina, e dá para ver bem a diferença ali que no cérebro saudável tem bastante daquela parte preta, e no que tem o mal de Parkinson não tem praticamente nada. E aqui mais uma imagem que dá para notar. O primeiro é o mal de Parkinson, que não tem praticamente nada de dopamina, e o segundo que tem. E aqui essa última imagem, então é uma das causas, né? Que é o próprio envelhecimento, a exposição dos fatores ambientais como agentes tóxicos, bactérias, vírus, e a predisposição genética importante nos casos de Parkinson familiar. Seria isso. E Ok.